Olá pessoal, meu nome é Pedro Loss e bem-vindos ao curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. Dando continuidade ao nosso estudo da termodinâmica, o nosso objetivo nesse vídeo será apresentar mais uma das leis fundamentais que regem os sistemas termodinâmicos, a primeira lei. Essa lei nada mais é do que a lei de conservação de energia, que nós vimos no primeiro capítulo, só que aplicada a esses sistemas. Nós vamos ver que com o que nós já sabemos de conservação de energia e definição de calor, será simples entendermos o que a primeira lei da termodinâmica tem para nos dizer. Lembrando do capítulo 1, quando apresentamos o conceito de energia e como ela se conserva em um sistema fechado, havíamos discutido que a energia pode se apresentar na natureza de diversas formas e que ela nunca pode aparecer ou sumir do nada. Ou seja, ela nunca pode ser criada ou destruída. Só que ela pode ser transferida ou transformada, desde que o número final de energia seja o mesmo do inicial. Aqui não vai ser diferente, só que a conservação da energia estará ligada ao que chamamos de energia interna de um sistema termodinâmico e envolverá a troca de calor e o trabalho realizado por esse sistema. Vamos por partes. Para iniciar, vamos considerar novamente a nossa caneca de café matinal bem quente, um exemplo clássico na física. Como sabemos, o café dentro dessa caneca é formado por inúmeras moléculas que estão em constante movimento. Esses movimentos podem se apresentar de diversas maneiras, como translação, rotação e vibração, por exemplo. O importante para nós aqui é que, independente do tipo de movimento que essas moléculas do café realizam, todas elas carregam uma energia associada. Portanto, o sistema como um todo possui uma energia, e é essa energia que nós chamamos de energia interna, uma vez que ela vem da estrutura interna do sistema termodinâmico que nós estamos analisando, que nesse caso é o café. Mas nós aprendemos no vídeo anterior que o calor é uma quantidade que diz respeito à transferência de energia entre corpos que estão em diferentes temperaturas e que a temperatura de um sistema termodinâmico está diretamente ligada ao grau de agitação térmica das suas moléculas. Com isso, nós podemos suspeitar que, caso a nossa caneca de café esteja em contato com um ambiente externo cuja temperatura é diferente, vai existir um fluxo de calor no sistema e isso vai, de alguma forma, alterar a energia interna do café. E, de fato, é isso que acontece. Vamos analisar duas situações possíveis. A primeira situação é a primeira lei onde só existe troca de calor. Vamos pegar novamente a nossa caneca de café bem quente, talvez a uns 80 graus Celsius, e vamos colocar ela sobre a mesa da cozinha. Também vamos levar em conta que o ambiente esteja em uma temperatura amena, tipo uns 25 graus Celsius. Como falamos antes, podemos associar uma energia interna ao café, decorrente do movimento das suas moléculas. Vamos dizer que essa energia interna inicial é UI. Nós não vamos nos importar com números nesse exemplo. Como a temperatura inicial do café é alta, esse movimento interno é bastante agitado. E como sabemos, a temperatura diz respeito a quanto um sistema é capaz de transferir calor. Nesse caso, como o café está numa temperatura superior à da cozinha, ele irá ceder calor, ou energia térmica, para o ambiente. Quando o equilíbrio térmico for atingido, o café vai possuir uma energia interna inferior à inicial, que nós vamos chamar de UF. Nós também vamos chamar o calor cedido para o ambiente de Q. Como só há trocas de calor envolvidas, nós podemos montar uma expressão para a primeira lei que vai ficar UF menos UI igual a Q, que é menor do que zero. Em outras palavras, isso quer dizer que a energia interna final menos a energia interna inicial vai ser igual ao calor recebido ou cedido. Só que como a energia interna inicial é maior do que a energia interna final, isso tem que ser menor do que zero. O que significa que calor foi cedido. Ou seja, o que a equação diz é que a quantidade de energia interna que o sistema caneca mais café perdeu na forma de calor é exatamente igual à quantidade de energia térmica que o ambiente externo ganhou. E isso é um resultado muito importante, porque significa que a energia total do sistema como um todo se manteve a mesma. Na segunda situação, vamos fazer o oposto da anterior. O ambiente vai estar numa temperatura mais elevada do que a nossa bebida. Vamos continuar mantendo a cozinha em 25 graus Celsius. Mas agora a nossa bebida será uma lata de refrigerante bem gelada, a 3 graus Celsius, por exemplo. Nesse caso, embora a temperatura do ambiente não seja muito alta para os nossos padrões, ela é suficientemente maior do que a do refrigerante. Ou seja, é certo que as moléculas que compõem esse ambiente estão num grau de agitação térmica superior ao da bebida, e o calor vai fluir do ambiente para dentro da lata. Se a energia interna do refrigerante inicialmente for UI, após receber energia térmica na forma de calor fornecida pelo ambiente externo e o equilíbrio for atingido, ela passará a ser UF.
Considerando que esse calor cedido pelo ambiente é Q, temos novamente a primeira lei para esse caso. O F menos o I é igual a Q, e isso é maior do que zero. Em outras palavras, a energia interna final menos a energia interna inicial vai ser igual ao calor recebido ou cedido. Mas se a lata termina com uma temperatura maior do que a inicial, isso também significa que a energia final é maior do que a energia inicial. Como resultado, nós temos um calor maior que zero, o que significa que a energia foi cedida para a nossa lata. Em outras palavras, a quantidade de energia que o ambiente perdeu em forma de calor é exatamente o quanto a energia interna do nosso refrigerante aumentou. Portanto, a energia completa do sistema ambiente mais refrigerante também se manteve constante. Ok, até aqui nós não tivemos muitas dificuldades. A primeira lei da termodinâmica, no caso em que só a troca de calor é envolvida, acaba sendo só uma extensão dos resultados que vimos no vídeo anterior e no primeiro do capítulo do curso. Já que a conservação de energia foi avaliada por meio da variação da energia interna do sistema termodinâmico que estamos analisando, a pergunta que vem agora é: será que a única forma de modificarmos a energia interna é por meio da troca de calor ou existem outras maneiras? Se sim, quais? E a resposta é sim, e essa outra forma de modificar a energia interna de um sistema é algo conhecido por nós e que nós já apresentamos anteriormente nos outros capítulos, que é por meio do trabalho. Não importa se ele é realizado sobre o sistema ou se ele é realizado pelo sistema. E isso nos leva ao caso da primeira lei em que só há trabalho envolvido. O trabalho nada mais é do que a modificação da energia de um sistema por meio da ação de uma ou mais forças sobre ele, vezes um certo deslocamento, que nada mais é do que a trajetória feita pelo corpo durante essa ação. No caso termodinâmico, a ideia é exatamente a mesma, mas talvez não seja algo tão visual e natural quanto na mecânica. Mas existe um tipo de sistema termodinâmico onde é fácil de enxergar as modificações que o trabalho causa, que é em um gás. Elas ficam mais claras neles, pois podemos observar diretamente a variação do volume do gás nessas situações. Para isso, nós vamos considerar uma situação idealizada que vai facilitar a nossa compreensão. Vamos supor que nós temos um recipiente cilíndrico com um êmbolo encaixado na parte superior, de maneira que esse sistema não troque calor com o ambiente externo. Isso é muito importante porque nós podemos considerar ele um sistema isolado. Nesse caso, como não há nenhuma troca de calor, então Q é igual a zero. Dentro desse cilindro existe um gás cujas moléculas ou átomos que o compõem estão em constante movimento, da mesma forma que consideramos no caso da caneca de café. Logo, como essas moléculas também carregam uma energia cinética média associada, o nosso gás possui uma energia interna inicial, I. Vamos analisar duas situações possíveis. Primeiro, o trabalho realizado sobre o gás. Nesse primeiro caso, vamos aplicar uma força sobre o êmbolo, para comprimir o gás e diminuir o seu volume. O que vai acontecer com a energia interna do nosso sistema? Conforme a força é aplicada e o êmbolo é abaixado, o volume vai diminuindo. E com isso, o número de colisões que as moléculas de gás realizam entre si e com o próprio êmbolo aumenta, já que há cada vez menos espaços para elas se movimentarem. Ao realizar essas colisões, elas ganham energia cinética de movimento. E, portanto, a energia interna final do sistema também aumenta. Então esse aumento da energia interna do gás é devido ao trabalho realizado sobre o êmbolo, que é exatamente a energia que fornecemos para o sistema. Se nós chamarmos esse trabalho feito sobre o sistema de W, que é positivo, pois estamos inserindo energia no sistema, e a energia interna final do gás de UF, a primeira lei da termodinâmica nesse caso nos diz: o F menos o I é igual a W, que é maior do que zero, porque o trabalho foi realizado sobre o sistema. Em outras palavras, a energia interna final menos a energia interna inicial é igual ao trabalho, e esse valor é maior do que zero porque nós estamos inserindo energia no sistema. E o segundo caso é o trabalho realizado pelo gás. Agora nós vamos ver uma situação oposta à anterior. Nesse caso, não haverá nenhuma força externa atuando no êmbolo e empurrando ele para baixo. Vamos supor que a temperatura inicial do sistema seja alta o suficiente para que haja uma grande agitação térmica das moléculas que constituem o gás e que, inicialmente, o sistema possui uma energia interna inicial, I. Como há uma grande agitação das moléculas, as colisões delas com o êmbolo serão muitas, e isso irá empurrá-lo para cima de tal forma que o sistema possa, como sempre ocorre em situações naturais, buscar o seu estado de equilíbrio. Claro que empurrando o êmbolo para cima, o volume do gás vai aumentar, e isso fará com que a energia cinética média das partículas diminua, porque o gás vai ficar mais espaço, espalhado, diminuindo o número de colisões entre elas. Então o que nós podemos entender desse caso é que o trabalho realizado para mover o êmbolo é feito pelo próprio gás. Esse trabalho realizado pelo gás é negativo, contrapondo-se à situação anterior,
Chamando ele de W como antes e considerando que a energia interna final, que nós chamamos de UF do nosso sistema, será menor do que a inicial, nós temos o F menos o I é igual a W e é menor do que zero, o que significa que o trabalho foi realizado pelo sistema. Ou seja, essa variação da energia interna do gás foi cedida na forma de trabalho para movimentar o êmbolo, resultando na conservação da energia total do nosso sistema. Existem dois pontos importantes a serem ressaltados acerca dessas situações apresentadas e que valem a pena serem comentados aqui. O primeiro é que quando falamos de um trabalho realizado sobre ou pelo gás, essa quantidade depende de qual foi o processo termodinâmico que nos levou da configuração inicial até a final do gás. O que queremos dizer com isso é que um processo termodinâmico pode assumir diversas formas. Ou seja, ele pode ser feito mantendo a pressão do sistema constante, o que nós chamamos de isobárico, sem troca de calor, o que nós chamamos de adiabático, ou mantendo a temperatura constante, o que nós chamamos de isotérmico. No nosso caso, nós assumimos uma simplificação da situação onde não há troca de calor do sistema com o ambiente externo. O segundo ponto é que, independente do processo termodinâmico pelo qual o trabalho foi realizado, a energia interna do sistema depende somente das configurações inicial e final dele. Ok, até aqui analisamos a primeira lei da termodinâmica em duas situações possíveis, quando só há troca de calor e quando só há trabalho envolvido no processo. Obviamente, a situação mais geral, e que desenvolveremos agora, ocorre quando as duas formas de modificar a energia interna de um sistema estão presentes. Não é difícil perceber que essa expressão mais geral nada mais é do que uma combinação das duas situações anteriores. Então vamos apresentar a primeira lei da termodinâmica nessa forma mais geral e depois discutiremos um pouco do que ela nos diz, seguindo os moldes anteriores. Para qualquer processo envolvendo um sistema termodinâmico, a variação da sua energia interna será dada pela diferença entre o calor que é inserido nesse sistema e o trabalho realizado por ele. Ou colocando numa equação, o F menos o I é igual a Q menos o W. E essa é a equação da primeira lei da termodinâmica. Ou seja, o que a primeira lei nos diz é que a variação da energia interna do sistema é justamente a quantidade de energia que é cedida para o ambiente. Simples. Fácil. Ok, vamos voltar para o cilindro com o êmbolo. Quando inserimos uma quantidade de calor Q no gás, o grau de agitação térmica das moléculas vai aumentar e ele tenderá a realizar um trabalho W sobre o êmbolo, mudando a sua posição e aumentando o volume onde o gás está contido, até que o equilíbrio seja atingido. A variação da energia interna que o gás sofreu nessas circunstâncias é exatamente igual à diferença entre a energia que inserimos no sistema na forma de calor e o trabalho que o gás realizou sobre o êmbolo. Portanto, no fim de tudo, a energia total é sempre conservada. O que nós podemos concluir disso tudo, mais uma vez, é que a conservação de energia talvez seja a lei mais fundamental de toda a física, uma vez que nunca presenciamos a sua violação, independente de qual tipo de sistema nós estamos estudando. E, como vimos, na termodinâmica não é diferente. Ela é conservada. Que bom! No próximo vídeo apresentaremos um dos conceitos mais intrigantes de toda a física, a entropia. Através dela nós construiremos a segunda lei da termodinâmica, dando sequência aos nossos estudos. Muito obrigado e até a próxima!